Olá pessoal, eu sou a Dalit, analista de suporte da Econ Sistemas. No vídeo de hoje iremos falar sobre o cadastro de verbas automáticas no SGRH. Vamos acessar o menu Tabelas, Empregado, Verbas Automáticas por Empregado. Aqui nessa tela de verbas automáticas, eu vou fazer o lançamento daquelas verbas que eu desejo que sejam disparadas no movimento do empregado automaticamente todo mês. Tá? Geralmente são verbas de insalubridade, alguma quebra de caixa, alguma gratificação que eu preciso pagar para o empregado ali de forma automática. Todo mês eu vou fazer o pagamento daquela informação ali para ele. Tá? Diferente de algumas horas. Geralmente horas extras, adicional noturno, a gente não lança aqui por essa rotina de verbas automáticas. A gente lança lá no conta corrente do empregado. Mas essas outras verbas ali, que compõem o salário dele, que eu preciso que sejam fixas todo mês, até mesmo o lançamento da mensalidade, do plano de saúde, tudo isso a gente faz aqui nessa telinha de verbas automáticas. Então, eu vou informar aqui o código do meu empregado, que eu desejo fazer o lançamento. E aqui eu vou buscar a verba que eu preciso lançar para ele. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu vou ter acesso a todas as verbas que eu tenho cadastrada aqui na minha base de dados. Se eu já souber de cabeça qual é a verba que eu preciso, é só digitar o código da verba. Então, para esse empregado, eu vou lançar uma verba de gratificação. Reparem que o nome dessa verba também, a descrição dela é gratificação 40% sobre o salário do empregado. Se eu quiser verificar como que está a fórmula dessa verba que eu estou lançando, eu consigo abrir aqui em tabelas do sistema, proventos e descontos. Vou digitar o código da minha verba e aqui está o cadastro dela. No cadastro dessa verba, aqui em tabela da fórmula, eu consigo ver de que forma será calculada essa verba. Então, ela já tem um índice automático, ela vai ser gerada de forma automática, é 40% em cima do valor de remuneração base. Ela incide sobre a remuneração base do empregado. Ok. Então, eu vou informar aqui a data de início que eu vou começar a fazer o pagamento dessa verba para esse empregado. E a fórmula é a mesma fórmula que está aqui no cadastro da verba. É a fórmula 49. Aqui dentro do verbas automáticas eu tenho essa liberdade, se eu quiser utilizar essa verba e colocar uma outra fórmula, eu posso também. Porque às vezes eu só quero utilizar dessa verba apenas a incidência dela, só quero utilizar as incidências, mas a fórmula eu quero mudar. Então eu tenho essa liberdade de utilizar a verba e mudar a fórmula dela. Porém eu vou continuar com essa mesma fórmula, tá? E eu ressaltei aqui essa informação aqui da fórmula da verba justamente para nessa questão aqui do valor, para orientar vocês a questão do valor. Se essa verba ela já tem uma fórmula automática, ela já vai calcular 40% em cima do salário base do empregado, eu não preciso informar nenhum valor. O sistema vai entender a configuração dessa verba, porque aqui na fórmula dela eu tenho esse tipo de configuração. Quando é uma verba que não tem esse tipo de fórmula já automática, é um valor informado, tem uma fórmula diferente, então eu preciso vir aqui informar esse valor. Isso vai servir principalmente para verbas que vai pagar a mensalidade do plano de saúde. Porque a mensalidade do plano de saúde não é uma incidência em cima de algum valor, né? Ela é um valor informado. Sempre vai ter aquele valor até que mude, até que o plano de saúde vai lá e tem algum reajuste na mudança da mensalidade. Mas para essas verbas que têm fórmulas automáticas dessa forma aqui, a gente não informa valor. O sistema vai calcular sozinho a configuração da verba. Vou informar aqui a data início, que eu vou começar a fazer o pagamento dessa verba também. A data fim eu só vou informar quando eu vou deixar de fazer o pagamento dessa verba. Ou então quando essa verba vai ser mudada de valor. Aí eu não vou pagar mais 40% em cima do salário do empregado, agora ele vai receber 50%. Então eu venho aqui, informo data fim para essa verba e vou colocar aqui para ele uma outra verba que tenha essa porcentagem que eu preciso com uma outra data de início. E eu vou fazer a marcação se ele proporcionaliza no movimento mensal ou não, tá? Essas informações mais acima aqui de beneficiário é só quando a gente informa aqui em cima que é uma verba de mensalidade de plano de saúde. Então, aí essas verbas aqui de baixo, aqui, esses campinhos aqui, eles são habilitados para eu preencher. Então, como não é uma verba de plano de saúde, já vou passar direto para a informação de se proporcionaliza ou não o movimento mensal, tá? Se você quer que proporcionalize ou não o movimento mensal, quando você informa assim, ele vai fazer de forma proporcional. Se o empregado ficou um período afastado dentro do mês, ou a data de admissão dele não é no dia 1º do mês, é dia 15, ele vai proporcionalizar essa verba, ele não vai pagar de forma integral. E se você coloca que não, ele vai fazer o pagamento integral da verba. A mesma coisa serve para esse campo de se proporcionaliza no movimento de rescisão, também. Sim ou não.
se ele proporcionaliza no movimento de férias e décimo, também. Quando você informa sim, essa verba aqui em questão, ela vai ser descontada proporcional aos meses de férias e décimo que serão pagos ao empregado. Se você coloca que não, a verba ela vai ser paga de forma integral, independente da quantidade de meses de férias ou de décimo que vai ser pago ou descontado do empregado. O tipo de base, se ela é proporcional ou integral. Quando você informa nos itens anteriores ali que a verba ela é proporcional, você tem que informar se o tipo da base vai ser proporcional ou se vai ser integral também. Se você deseja que ela faça média, sim ou não. E número de dias para proporcionalizar. Se você informa ali anteriormente que essa verba ela vai ser proporcional ao dia de trabalho, você tem que informar ali embaixo, então, os dias que ela vai proporcionalizar, os dias de afastamento dela, né? Então, ali, número de dias para proporcionalizar. Se eu informo, por exemplo, ali 5. Se eu coloco ali 5, então, quando o empregado, por exemplo, acontece dele ter um afastamento, se ele ficou 5 ou mais dias afastado, essa verba ela vai ser proporcionalizada a partir dessa quantidade de dias que você colocar ali. Então, se você não quiser informar nenhuma quantidade de dias ali, não precisa informar. Se ela proporcionaliza no movimento mensal, sim ou não. Se você quer determinar um número de dias para ela proporcionalizar, você pode informar aqui também. E aqui, desse lado, tem algumas marcações também que podem ser feitas de acordo com a sua necessidade, do cadastro da sua verba. Se ela vai fazer base para adiantamento de salário, se ela vai fazer base para falta não justificada também, se essa verba vai ser calculada em situação de afastamento integral, tá? E se calcula essa verba em situação de férias integral também, e se ela proporcionaliza conforme a vigência. Então, você vai olhar aqui todas as opções que tem disponíveis aqui e você vai preencher de acordo com a realidade ali desse cadastro que você está fazendo, da forma que você quer que saia ali no cadastro do empregado. Mas esse aqui é o cadastro do Verbas Automáticas dentro do SGRH. Para você ficar bem informado, se inscreva no nosso canal. Temos vários outros vídeos com outras funcionalidades do sistema para te ajudar a utilizar as nossas ferramentas. Obrigada pela atenção e até breve.